Tá. Louvado seja o Eterno por tudo isso que está acontecendo. Tá, eu quero primeiro agradecer a Deus, porque isso não é outra coisa senão a boa mão do Senhor. Quero agradecer a presença do Dr. Jares Porto, que é ex-vereador da cidade de Barreiras, é ex-procurador do município. Agradecer a presença da presidente do partido MDB, Carlúcia Macedo, que foi também vereadora e que foi vice-prefeita. E ela que é militante, ela não precisa de política em se tratando de qualidade de vida, para ter qualidade de vida. É uma família bem-sucedida, mas é uma vocação que Deus deu, ajudar as pessoas. Agradecer a primeira-dama, que tem me suportado. A expressão suportado significa dado suporte, tá? Não é que tem me tolerado somente, mas ela tem me dado suporte. Tá, eu quero começar dizendo que na entrada aqui eu me senti um Barack Obama. E depois, tá, erga sua cabeça, olhe para mim, escute com atenção. Eu me lembrei da Dona Adélia. Dona Adélia, minha mãe. Então, para quem não sabe, eu cresci sem pai. A minha mãe foi pai e mãe de 3 filhos. E muitas coisas que eu aprendi da Escritura Sagrada, eu aprendi com ela, na barra da saia dela. Eu cresci aprendendo com a minha mãe, compartilhando verdades sagradas. Mas eu me lembrei agora há pouco de 3 palavras que começam com a letra H, que são lições que eu adotei para a vida. A primeira palavra, humildade. A humildade. Então, em hipótese alguma, nós devemos sermos soberbos na vida. Por mais que você tenha um cargo ou tenha uma qualidade de vida melhor que outras pessoas, você não pode permitir que a soberba ela entre no seu coração. Porque a Escritura Sagrada diz: a soberba precede a ruína. Então, a outra palavra é honra. Eu aprendi com a minha mãe honrar as pessoas. Eu aprendi com a minha mãe honrar não somente quem está acima de mim, mas honrar aqueles que estão abaixo de mim. A última palavra eu vou deixar para o final, para você não ir embora, tá? Eu entrei na política, a minha primeira candidatura na cidade de Barreiras, eu fui o 5º vereador mais votado da cidade de Barreiras. Eu tive 1.292 votos. E na época que não era muita gente que passava de 1.000. Então foi uma votação expressiva, mas por conta de legenda partidária, eu tive muito voto, mas fiquei de fora. Então é uma das injustiças dos mecanismos da política. Então veja bem, política só tem 2 lados. Política só tem 2 lados. Quem é votado e quem vota. Aí essa conversa que crente não pode se envolver com política, não me convence. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: mas crente não pode se envolver com política. Eu olhei nos olhos e falei: você vota? Eu voto. Eu falei: então você está atolado até o pescoço na política. Porque política só tem quem é votado e quem vota. Os 2 estão envolvidos na política. Ou não? Quem está recebendo o voto está envolvido, e quem está depositando o voto também está envolvido na política. Então é hipocrisia o crente falar que cristão não pode se envolver. Pergunta para ele se ele vota. Se ele votar, você fala assim: você é hipócrita, porque você está envolvido votando.
Você tem título de eleitor, você vota. Então, só tem dois lados. Agora, tem dois tipos de candidatos. Isso é muito importante você analisar toda vez que tiver eleição. Primeiro, tem gente que entra na política para se dar bem. E diga-se de passagem, a maioria entra na política para se dar bem, para encanar a perna, para resolver a vida, ou por causa do ego, por causa do cargo, da pompa, da projeção que vai ter se for eleito. Agora, o outro tipo de político é aquele que entra na política não para se dar bem, mas entra para fazer o bem. Isso é raridade. É raridade você encontrar alguém que se apresenta como candidato, como pré-candidato, e que a intenção é fazer o bem, e que a intenção é ajudar as pessoas, ajudar a sociedade, ajudar as comunidades. Escute-me com atenção. Eu fui vereador de 2009 a 2012, conforme foi falado aqui. E quando surgiu a hipótese de Barreiras fazer a obra do esgotamento sanitário na cidade de Barreiras, vários vereadores se posicionaram contra, resistente. E eu me posicionei a favor. E por quê? Porque a minha indignação era saber que a mãe ia no postinho de saúde para cuidar da saúde do bebê, e para entrar no postinho ela tinha que pular o poço de merda na porta do posto de saúde. Ela tinha que pular a doença para poder cuidar da saúde do bebê. Eu falava, gente, isso aí é inconcebível. Ah, mas a obra não dá voto, é porque fica debaixo do chão, você não vai se reeleger. Eu falei, eu não me importo, mas esse é um problema grave, um problema histórico da cidade de Barreiras e que precisa ser resolvido. Esburacou a cidade? Esburacou. Mas você não faz omelete sem quebrar ovos. Se você descobrir a maneira de fazer um omelete sem quebrar os ovos, me ensina. Então, para fazer o esgotamento sanitário, teve que esburacar a cidade toda. Só que o problema da merda correndo o esgoto a céu aberto na maioria das ruas da cidade de Barreiras foi resolvido. Foi resolvido, até a quantidade de muriçocas diminuiu. Não sei se vocês perceberam isso. Então eu fui vereador e fui uma voz que defendeu a saúde pública, porque esgotamento sanitário é saúde pública. Não tem como melhorar a saúde da população se não resolver o problema do esgotamento sanitário. E esse é um problema que foi resolvido, graças a Deus. E eu tenho a minha alma lavada que eu participei disso. Tem um ditado que diz que a fila anda. Já ouviu esse ditado? Só a fila da saúde pública que não anda. Só sabe do que eu estou falando quem já precisou da saúde pública. É uma aflição, é uma angústia, é uma agonia. Chega às raias do desespero, porque não tem a consulta adequada. Quando tem a consulta, a pessoa não consegue os exames. Quando consegue os exames, não consegue a cirurgia. Quando sai o último exame da cirurgia, tem que repetir o primeiro, porque o primeiro já venceu. O médico não aceita. Então isso tem que causar uma indignação, uma revolta na gente. E como pode uma cidade com 160 mil habitantes, Barreiras, ter somente uma UPA? Uma UPA para atender essa gama de pessoas que precisa, na emergência, no desespero. Então, uma UPA sobrecarregada.
um HO sobrecarregado, porque a região toda despeja aqui no HO. Então é desesperador a questão da saúde pública. Eu particularmente defendo a ideia de uma UPA de lá do Rio, ou Barreirinhas, para atender o pessoal do Santo Antônio, da Vila Murim, da Vila dos Funcionários, da Vila Rica, do São Pedro. Agora a UPA é do lado de cá, e não tem linha de ônibus regular para a UPA, que passa em frente à UPA. Quem precisa do coletivo para ir para a UPA, desce longe, já está debilitado, doente, e tem que andar no sol, ou então tem que desembolsar o que não tem para pagar um mototáxi ou para pagar um Uber. Então você tem que revoltar, você tem que mexer com a gente. E é o povo me ligando e mandando mensagem: esse exame, vê se você ajuda. Eu ajudo enquanto eu posso, não pela política, mas pelo meu sacerdócio. Sempre ajudei, sempre acudi quando pude, pelo sacerdócio, não pela política. Então, uma das bandeiras que eu vou lutar, uma UPA do outro lado. De alguma forma, as articulações políticas precisam acontecer para que Barreiras tenha uma outra UPA do outro lado. E ainda vai ser pouco pela população dessa cidade. Vocês estão compreendendo? Como pode uma cidade que é dividida pelo Rio Grande, e só tem 2 pontes para passar de um lado para o outro, e no horário de pico, o congestionamento, e a volta que as pessoas têm que dar, porque tem que ir para um setor, e só tem 2 pontes para passar para o outro lado. O que falta? Falta boa vontade política, falta voz, falta alguém que cobra do governo estadual, governo federal, alguém que apresente de fato as demandas, as necessidades da cidade, da população. Tem um exemplo que eu cito. Você está juntando um dinheiro para reformar sua casa. Se estiver fazendo isso, não é revelação não, tá? É um exemplo que eu estou dando. Você está juntando um dinheiro para reformar sua casa, e de repente alguém da sua família adoece, é grave, e a fila da saúde pública não anda, e você tem o dinheiro guardado. O que você faz? Pega o dinheiro e reforma a casa e deixa morrer? Ou você vai gastar esse dinheiro para salvar a vida do seu parente? Fala para mim. Você vai gastar o dinheiro para salvar a vida? Então você está me dizendo que saúde vem primeiro do que infraestrutura. Saúde no poder público tem que vir antes de asfalto. O asfalto é bom? Mas na sua casa a saúde vem primeiro do que a infraestrutura. Vou mudar o exemplo. Você está juntando um dinheiro para pagar a faculdade, adiantado de alguém da sua família. Você fala: olha, lá tem que pagar adiantado, e fez isso aqui para juntar o dinheiro. Aí alguém da família adoece. O que você faz? Vai lá e paga a faculdade e deixa morrer? Ou você vai gastar o dinheiro para salvar a vida? Fala para mim. Tem alguém aí? Você vai usar o dinheiro para salvar a vida? É isso que você está me dizendo? Então você está me dizendo que saúde vem antes de educação. É isso que você está me dizendo. Na minha casa é assim: saúde vem antes de infraestrutura, vem antes de educação. E por que no poder público não é assim? Vocês estão compreendendo? Eu nunca tive papa na língua nos meus discursos, na hora de defender aquilo que vai favorecer quem mais precisa. Aqui, ó.
eu apresentei o projeto Zona Azul, na minha época, Zona Azul. Qual era a indignação? Na hora de ir na Caixa Econômica, do Banco do Bradesco, Banco do Brasil, ia ali perto da feira, os comerciantes, eles chegavam cedo e paravam os carros, ficava de 6 da manhã até 6 da tarde, e a gente ia fazer uso do comércio, do banco, e não tinha vaga para estacionar. Parava o carro 500 metros longe e vinha no sol quente para entrar no banco gelado, ar-condicionado, choque térmico. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem que ter uma regulamentação em relação aos estacionamentos no centro da cidade de Barreiras. Tem que ter estacionamento rotativo. Eu pago R$2 por 1 hora, mas tranquilo. Por quê? Porque eu paro lá pertinho do banco. Toda hora que eu passo lá tem uma vaga. Abre vaga toda hora. Antes não abria vaga, porque o gerente da loja para o carro, o dono da loja para, o empregado para, e fica o dia todo o carro parado lá. Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Só que na minha época, embora eu tivesse o discurso, tivesse o projeto, não foi adiante. E agora alguém tocou o barco aí. E graças a Deus, mas é uma coisa que eu já havia lutado, não somente pensado, mas defendido. Você quer outra? Quando eu fui vereador, estacionamento de moto regulamentado, porque as motos paravam aqui, outra ali, outra lá, uma moto ocupando o lugar de um carro. Está errado. Então tem um setor de moto nas esquinas, demarcado ali. Já percebeu isso? Que é assim? Quer outra? Em frente às farmácias, a pessoa ia comprar um medicamento, não tem lugar de parar o carro, ele parava 500 metros longe, um medicamento de urgência, aí vinha, comprava o medicamento, entrava no... De repente chegava lá, o estado de saúde da pessoa havia agravado, quem sabe até ido a óbito. Por quê? Porque 1 minuto pode fazer uma diferença enorme na hora de dar um medicamento de emergência. Então, em frente às farmácias hoje, projeto de lei, o estacionamento é rotativo. Parou, comprou o medicamento, tem que cascar fora. Não é casca de bala não, é casca fora. Desocupa porque está vindo outra pessoa precisando de um medicamento. Motoqueiro entrar na loja com o capacete. Ninguém sabe se é bandido, se é assaltante, quem é. Tem que mostrar a cara, a identidade. Então, proibido entrar nos comércios com o capacete na cabeça. Eu poderia ficar aqui a noite toda elencando indicações minhas, projetos de leis meus de quando eu fui vereador, para regulamentar setores da sociedade, para melhorar a qualidade de vida da população. Então, se por um lado tem 2 tipos de candidatos, pretensos candidatos, tem gente que entra para se dar bem, por outro lado tem gente que entra para fazer o bem. Tem gente que entra para fazer o bem, é o meu caso. Eu tenho um sacerdócio, eu tenho uma missão dada por Deus, que é fazer o bem. E eu entendi da parte de Deus que eu posso potencializar o bem que eu faço no mandato. Vocês são testemunhas. Eu tentei, apoiamos um, levamos bala nas costas, apoiamos outra, bala nas costas. Aí, orando a Deus, eu falei, meu Deus do céu, tem que ser eu mesmo. Tem que ser eu mesmo. Deus deu a visão para mim. Então tem 3 palavras com a letra P para você avaliar uma candidatura. Primeiro, o passado. Qual é o passado desse pretenso candidato? O que essa pessoa já fez pela cidade, pela comunidade, pela população? Qual é o histórico dessa pessoa? Porque em política tem gente que conta história e tem gente que faz história. Eu tenho um passado nessa cidade. Eu não sou contador de história. Eu tenho uma militância. A gente tem feito história nessa cidade. Então, passado.
Segunda palavra com a letra P, para você avaliar um candidato, é o perfil. O que é o perfil? A capacidade. Qual é a capacidade dessa pessoa para me representar? Para discutir, para debater, para buscar soluções para os problemas da minha comunidade, da minha cidade. A maioria não tem capacidade. É um sujeito bonzinho, é seu amigo, é seu parente, mas não basta ser seu amigo, não basta ser seu parente. Tem que ser alguém que de fato e de verdade está preparado para te representar. E você está olhando para uma pessoa agora que está preparada para ser seu representante. Eu estou preparado para discutir, para debater, para buscar soluções para os problemas da nossa cidade, do nosso município. A outra palavra com a letra P é propostas. Te falei um pouco aí da saúde, questões da saúde pública. Então, pode acreditar, você não vai ter do que se envergonhar se você confiar em mim. Eu falei com uma pessoa outro dia, olhando nos olhos da pessoa. Eu nunca coloquei o pão na minha mesa que eu não pudesse olhar nos olhos das minhas filhas e da minha esposa e falar assim: vamos agradecer a Deus por esse pão, porque esse pão é abençoado. As minhas filhas, a minha esposa nunca comeram o pão roubado, de falcatrua, de treta. E não vai ser dessa vez que vão comer. Não vai ser dessa vez. Então, eu não estou entrando nisso para me dar bem. Tentei um, tentei outro. Falei, não, agora vai eu mesmo. Deus quer eu, só pode ser. Eu entendi que Deus quer eu também quando eu percebi a mobilização dos bispos, dos pastores, e eles tentando fazer a coisa escondido. Mas Jesus disse: nada ficará oculto que não venha a ser revelado. E eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que estava acontecendo uma mobilização pela minha pré-candidatura. Então, foi Deus reforçando que Ele está nesse negócio. Porque eu não pedi. Eu pedi, Bispo Santos. Pedi, Arthur. Bispo Rogério, eu te pedi. Pedi para ninguém. E quem me conhece sabe que eu não sou de estar pedindo. Eu peço com microfone, oferta, dízimo. Mas a minha esposa que sabe, eu não sou de estar pedindo. Oh, Deus, toca no coração. Mas eu não vou botar a goela abaixo. Então eu estou acreditando, eu estou convencido pelo Espírito Santo que Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Tá, para terminar, se tem dois tipos de candidatos, dois tipos de políticos, tem alguns tipos de eleitores. Vamos falar dos eleitores agora. Primeiro, tem aquele eleitor que está buscando vantagens pessoais. Se pagar meu talão de luz, de água, se me der isso ou aquilo, eu voto. Esse é o eleitor que fabrica políticos corruptos. Porque se tem político corrupto, é porque tem eleitor corrupto. Se tem político que está metendo a mão no erário público, é porque tem eleitor que corrompe o voto dele, corrompe o caráter dele. É o toma lá, dá cá. Isso aí você não precisa ir longe. Eu recebo mensagem todo dia: se você fizer isso, eu vou te apoiar. Eu falo: olha, eu faço é pelo sacerdócio, eu não faço por voto. Você vota em quem você quiser. Vocês estão compreendendo? Então,
Vocês vão encontrar isso aí. Na hora que a campanha começar, vocês vão encontrar gente. O que ele vai me dar? O que ele vai fazer? Quando eu fui vereador, aí chegava gente lá no meu gabinete. Ô bispo Daniel, fiquei sabendo que você está dando passagem. Eu falava assim, estou para o céu, você quer ir? Não, para o céu não. Para o céu não. Eu falei, oxe, é o lugar mais longe. Eu falei, eu estou dando passagem só para o céu. Se você quiser ir, eu vou orar agora. Não, estou fora. Oxe. Então é lamentável que tem essa indústria de políticos corruptos que é produzida por eleitores corruptos que vendem o voto. O que vai me dar? O que vai fazer por mim? Se der o telhado, se der a caixa d'água, se pagar o talão. E tem eleitor que vai em tudo que é candidato, pré-candidato. Aí pega a telha com esse, pega os blocos com aquele, o cimento com o outro. E aí termina a campanha, fez uma casa e não votou em ninguém. Então esse tipo de eleitor vocês vão encontrar na hora que vocês for falar, olha, meu candidato é esse e tá. Na hora que começar a campanha, que você disser, eles vão que, vê lá se você consegue aqui, enche o tanque para mim. Eu falo só se for de água. Então, segundo tipo de eleitor, tem aquele eleitor que vota na pessoa porque a pessoa é carismática. Aquele cara abraça e tá. Sabe o que eu aprendi? Os maiores 171 que eu encontrei na vida eram extremamente carismáticos. Gente que abraçava, que sorria e dava o tapinha nas costas para ver onde ia enfiar a faca depois. Então, eu não estou dizendo que toda pessoa carismática é mala sem alça, mas de um modo geral, o mala sem alça, o treiteiro, ele é carismático. Então você não pode se guiar o seu voto só porque é carismático, é boa praça, é um cara bonachão. Não. Porque eu aprendi com a dona Adélia que caráter vale mais que o carisma. Se tiver carisma e caráter, é bacana, mas não pode se guiar pelo carisma. Agora tem eleitor também que vota pelo reconhecimento. Ele vota porque reconhece a história da pessoa, reconhece a capacidade da pessoa de estar lá, de estar representando o perfil. Esse eleitor é o eleitor esclarecido. É esclarecido. É aquele que não é iludido, não se deixa levar por aparências, mas ele reconhece a história, reconhece o potencial, ele reconhece que a pessoa é capaz. Agora tem outro tipo de eleitor, eu estou terminando, é aquele que vota pela gratidão e a honra. Aquele eleitor que fala assim, poxa, esse camarada, eu vou depositar o meu voto para honrar essa pessoa, pela sua história, pela sua militância, pela sua capacidade. Então olha aqui para mim. A honra. Uma pessoa disse o seguinte, falou assim, olha, tem um tanto de gente com muita coisa boa para falar a seu respeito, só está esperando você morrer. Porque é lamentável, depois que as pessoas morrem, que as pessoas começam a falar coisa boa, começam a honrar a pessoa depois que ela está morta. Se você for dar flor, dá antes. Se você for honrar alguém, honra antes. Você honrar uma pessoa depois que ela está na urna? Não. Se você pode honrar na urna de votação, de repente. Não espera na urna do sepultamento, vota na urna, honra na urna, quando chegar a hora certa. Então, tem gente que apoia, que veste a camisa, por causa da honra. Eu vou honrar. E eu percebi, não que eu busque honra, quem me conhece de perto sabe disso.
Esse pessoal se mobilizou e eu percebi que o pano de fundo era a honra. Interessado em nada. O que você vai me dar? O que você vai fazer por mim? E eles já sabem que eu vou dar passagem para o céu. Então eles tomaram essa atitude pela honra. Hoje à tarde chegou lá o mensageiro com essa camisa aqui, ó, que é a camisa do Partido Verde, né? Aí chegou lá da Casa das Marcas, do missionário Arthur. Aí, ó. E o manequim ajuda também, né? Tem isso, né? Tem isso. Olha o pisante. Olha o tênis também. Então chegou o kit, camiseta verde e o pisante. Eu falei, meu Deus do céu, quem sou eu? Então eu percebi que o pano de fundo dessa mobilização e do que vai acontecer daqui para frente é a honra. É gente que é grato a Deus. É gente que é grato por essa visão ministerial e que voluntariamente tomou a decisão de falar, poxa, eu vou vestir a camisa e eu vou suar a camisa. E por último, tem eleitor que vota por influência. A maioria dos eleitores não tem paixão, nem por A, nem por B, nem por C. Eles votam se alguém pedir. E é esse eleitor que eu quero chamar a sua atenção para ele. Tem muita gente, na hora que começar a campanha, muita gente no contexto das suas amizades, que vão votar se pedir, se você anunciar. Então você pode anunciar agora, olha, meu pré-candidato a vereador é o Bispo Daniel. Pode sair dizendo, pré-candidato. Agora, é um percentual enorme de gente que não tem vínculo com ninguém, não tem ligação com ninguém e que vai votar se alguém pedir. E quem chega na fonte primeiro, bebe água limpa. Então você tem que sair daqui hoje, né? Sair daqui hoje já, vizinhança, e já falando, olha, meu pré-candidato é esse aí, ó. Se você não tiver compromisso com ninguém, fica atento aí. A hora que começar a campanha eu vou te procurar, eu quero contar com você. Amém, gente? Então eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês, tá? 3 palavras. Lembra que eu falei? Com a letra o quê? Eu falei quantas? Humildade e honra. A última, honestidade. Não precisa ser crente para ser honesto. Tem muita gente que não professa a mesma modalidade de fé que a gente professa, mas que é gente honesta, é gente direita, é gente que não é filosofia, o que é meu, o que é seu será meu se eu puder tomar de você. Não é filosofia, cada um para si, o que é meu, o que é seu é seu. Tem gente que a filosofia é essa. O que é seu, o que é meu será seu se você precisar. Essa é a minha filosofia de vida. Então, para fechar mesmo agora, nós estávamos, eu falei isso com vocês outro dia, numa loja em Barreiras, aí, uma loja grande de departamentos, e uma senhora, quando ela me viu, ela começou a gritar na loja, pastor Daniel, e veio correndo e começou a chorar. Eu olhei, a gente não conhece todo mundo, eu não conheço todo mundo do ministério. E me abraçou, e chorou, e a bispa junto. E eu fiquei assim, pensando, né? Eu falei, não vou dar mancada, não vou falar nome aqui, se eu não lembro. Aí ela falou assim, há mais de 20 anos, eu toquei a campainha da sua casa no maior desespero da minha vida. Eu estava numa aflição tão grande, porque eu não tinha o botijão de gás e nem o gás em casa. E eu fui lá, toquei a campainha, te apresentei minha situação. Aí ela disse chorando, ela disse, eu nunca me esqueci disso. Você foi lá e tirou o botijão do seu fogão e me deu para levar. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiz isso. Que a gente que faz o bem, a gente não lembra. A gente não lembra. É tanta gente que a gente acode e ajuda e socorre,
Mas ela chorando, ela falou: você foi lá e tirou o botijão de gás do seu fogão e me deu. Aí eu virei para a bispa Aurélia, depois que ela saiu, eu falei: bispa, um desses já paga tudo. Vale a pena a gente acudir, a gente ajudar, a gente socorrer quem precisa. Eu só acredito em evangelho se for assim. Evangelho é uma proposta de Deus para ser mais que uma pregação, para ser mais que uma música que a gente canta. É uma proposta de Deus para ser uma militância na sociedade em favor de quem mais precisa. Eu agradeço. Forte abraço, sucesso, 1 milhão de bênçãos para todos vocês. Obrigado, minha amiga Carlúcia. Todo mundo de pé para tirar foto. Vamos fazer uma foto aí, todo mundo em pé.